Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Bom dia. Dia 2 de julho de 2020, são exatamente 3 horas e 25 da manhã, numa quinta-feira bem gelada, 5 graus agora, tá bem friozinho. Aqui dentro de casa tá quentinho, mas aí fora tá bem friozinho, os termômetros não brincam, né, meus irmãos? A gente terminou ontem a história de Abraão, essa história fascinante, né, meu irmão? Como foi rica, como a gente cresceu, aprendeu sobre esse homem, sobre o propósito de Deus com ele, um homem que foi chamado de amigo de Deus, né? A gente percebe que Abraão e Sara eram pessoas que caminharam com Deus, no íntimo, mas isso não as impediu de cometer deslizes. E a primeira lição que eu aprendo olhando para a história de Abraão, e que eu vou olhar para a história de todos os personagens da Bíblia, é que Deus permite com que o homem passe por adversidades. Deus ele não isenta a gente da responsabilidade sobre os nossos atos. Abraão cometeu alguns deslizes, pagou o preço sobre eles. Antes de a gente entrar na história de Isaac, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre esse personagem que vai aparecer agora, né? Esse Isaac, esse filho amado, esse filho da promessa, né? Isaac era um filho de um pai famoso, né? Abraão. E também Isaac vai ter um filho muito famoso, Jacó. Abraão e Jacó têm histórias incríveis. E faz com que eles tendo essas histórias incríveis, parece que a história de Isaac ela é menos importante na proporção, tanto do seu pai Abraão como do seu filho Jacó, perdão. Mas a história de Isaac ela é extremamente importante. E ela precisa ser considerada. Ele faz parte dos patriarcas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que faz as coisas acontecerem. Diferente de seu pai, né? Abraão veio de Harã para Canaã, andou de um lado para o outro, visitou todo o Oriente Médio, de Ur dos Caldeus a Harã lá em cima na Mesopotâmia, até aqui embaixo no Egito. Isaac é um pouco diferente. Isaac não é um homem que anda muito e que faz muitas jornadas. Ele vai de pasto em pasto, de um lugar para o outro, dentro mesmo da terra de Canaã. E a gente vai encontrar algumas histórias interessantes sobre Isaac aqui dentro das Escrituras Sagradas nos próximos capítulos, né? Mas eu queria também falar para você de um detalhe que a gente começou a falar já uns 2 capítulos atrás, uns 2 vídeos atrás, sobre a personalidade desse homem, né? Um homem quieto, um homem que medita sempre na palavra. A gente vai ver essa referência lá no capítulo 24, no versículo 63. Saía Isaac e meditava no campo ao cair da tarde. Isaac era um homem que refletia. Isaac era um homem que estava sempre buscando entender os propósitos de Deus na sua vida. Fiz uma outra anotação aqui, ó. Além disso, Isaac era parte do plano divino de Deus. E no seu tempo, Isaac produziria os seus frutos. A gente vai encontrar algumas semelhanças na história de Isaac e de Rebeca, que são bem parecidas com a história de Abraão e Sara. Eu não vou falar agora, mas posteriormente a gente vai chegar lá. Quero falar outro detalhe da vida de Isaac antes de a gente entrar posteriormente na sua história. Abraão reconheceu seus outros filhos, todos os outros, né? Os filhos de Quedura, que era uma das suas concubinas, o seu filho, que foi o seu primogênito, Ismael. Ele abençoou eles e ele presenteou eles, mas a herança de Deus estava sobre a vida de Isaac, pois Isaac levava a promessa de Deus, a aliança e a presença de Deus que repousava sobre Abraão é transferida para Isaac. Isaac então vai começar a ter todo um desenvolvimento como um homem que caminha dentro da permissão e também da provisão de Deus. Parece a mesma coisa, né, meu irmão? A provisão e a permissão, mas não são. Eu acredito que a gente vai poder crescer dentro desse assunto. Entender o que é a permissão de Deus e o que é a provisão de Deus sobre a nossa vida. Então eu te convido para nos próximos dias a gente estar estudando a vida desse homem Isaac, né? Aquele menino que nasce já na idade avançada dos seus pais, que num determinado momento da sua caminhada é pedido com que ele seja ofertado como um sacrifício ao Senhor, mas que agora é um homem e já está indo já por meio da sua idade. Vou fazer a leitura aqui dos versículos para não ficar só com as minhas palavras. Versículo 19 do capítulo 25. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor, pois a sua mulher era estéril. O Senhor então ouve a oração de Rebeca e lhe concede um filho. A gente vai continuar amanhã, meus irmãos. Vamos parar por aqui. Mas a gente já começa a entender que algumas coisas que aconteceram com Abraão e Sara vão voltar a acontecer agora com Isaque e Rebeca. Desejo a você uma ótima leitura. Vamos iniciar o capítulo 25 em diante. Um ótimo dia para você, meu irmão. Que a graça do Senhor possa resplandecer sobre a tua vida e que você possa ser luz aí aonde o Senhor te colocou. Muita paz e que Deus te abençoe.